é muito comum nos nossos dias até irmãos em Cristo procurarem auxílio, ajuda na acupuntura, pastor. Dizem até que médicos estão recomendando esta prática como um meio de aliviar dores, problemas crônicos que muitas pessoas estão sofrendo. Então a pergunta vem uma hora muito oportuna para o pastor, como sempre, consultando a Bíblia, nos responder. Pastor, é pecado fazer acupuntura? Caso seja pecado, qual a base bíblica, pastor? Porque essa palavra é conhecida, porém o sentido, o significado, o comprometimento que essa palavra se estende, é pouco conhecido daqueles que a usam. Então, definindo, nós dizemos que a acupuntura é a antiga prática chinesa de estimulação com agulhas, baseada na religião do taoísmo, prática e filosofia taoísta. Os praticantes se envolvem com a parapsicologia, programas de meditação, com a terapia da acupuntura. E os maiores problemas, então? A acupuntura funciona mais com base em princípios psicológicos, religiosos ou do ocultismo. Agora, fazendo uma avaliação bíblico-cristã, nós temos que dizer, à luz da Bíblia, porque a pergunta envolve o que diz a Bíblia. Então dizemos que a acupuntura clássica envolve a prática de uma antiga medicina pagã que é inseparavelmente ligada ao taoísmo. Taoísmo é uma religião oriental. E perigos potenciais que há na prática. A estimulação com agulhas ocasionalmente produziu complicações médicas e danos físicos. Alguns deles sérios. Pode mascarar o diagnóstico de uma doença séria, influência do ocultismo. Então aí estão informações que convém que cada pessoa de per si que tem comprometimento com a Bíblia exclua essa prática que não tem, não é de uma medicina comum, legal, é uma medicina que vem através de religiões orientais. E outras existem do hinduísmo e outras religiões mais que vêm do Oriente, passam aqui, são chamadas medicina alternativa, que não encontra apoio dos médicos legais. Médicos estabelecidos com consultórios, dificilmente vai encontrar um que apoie esse tipo de medicina. A próxima pergunta é do consulente Jamilton, aqui da cidade de Santos. Ele faz uma pergunta também muito importante. Nós estamos aí no dia a dia, nas ruas, e percebemos que há um grupo religioso, até mesmo podemos afirmar uma seita, que está muito atuante nos nossos dias, batendo de porta em porta, e anunciando uma catástrofe sobre a terra, chamada Armagedon. Então, o Jamilton faz uma pergunta importante aqui para o pastor. Como podemos agir quando confrontados pelas testemunhas de Jeová? Pastor, com base na Bíblia, o que podemos dizer a eles, pastor? Nós podemos dizer a eles, naturalmente, aquilo que
ensino desse grupo religioso e que está em desacordo com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não falo literatura que são publicadas assim quinzenalmente, trimestralmente ou de qualquer outro modo. Eu tenho nos meus arquivos lá em casa um grande número que eu precisei alugar uma casa, numa garagem, para poder pôr meus livros lá, porque estavam enchendo lá a casa, o apartamento. Ora, diante disso, eu tenho várias colocações. Eu quero expor ao nosso consulente uma situação que você pode fazer um cálculo. Por exemplo, eu tenho a revista Despertai, de 22 de março de 1980, Torre de Vigia, aos leitores dessa revista. O título e há letras garrafais na página de frente, com os seguintes dizeres: mente aberta ou mente fechada? Qual delas possui? Ora, naturalmente ela está se dirigindo aos leitores da sua literatura, porque algumas pessoas normalmente rejeitam, como estão bem em rejeitar, porque o assunto que é tratado naquela revista não vale a pena, é apenas divulgação de uma seita. Então, se elas perguntam para nós, você tem mente aberta ou você tem mente fechada? Qual delas possui? Por quê? Quer tirar de nós uma declaração que nos comprometa a responder: não, eu pesquiso tudo, eu tenho mente aberta. Ora, se uma pessoa pergunta, tem mente aberta? É porque ela deve ter mente aberta, porque senão ela está sendo hipócrita. Então, em seguida, respondendo à pergunta, é feita a pergunta e responde: a pessoa de mente aberta está isenta dos laços do preconceito que certo dicionário define como conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Então está dizendo para nós que nós podemos ter a nossa religião, mas que nós não conhecemos tudo. Logo, um exame de uma religião que parece estranha está fora dessa qualificação de mente aberta. Precisamos ter a mente aberta. Onde está escrito isso? Essa recomendação para as pessoas que são visitadas. A verdade que conduz à vida eterna, página 13, parágrafo 5. Se amanhã tiver dúvida ou você me pedir o livro, eu não vou emprestar, mas vou ler para você, plenamente, para você ter certeza do que estou dizendo. Dizem ainda as testemunhas de Jeová. Agora é um desafio. Já pôs sua religião alguma vez à prova? Essa pergunta está na revista Sentinela, de 1º de outubro de 1964, na página 579. Então você vê que a forma de apresentação é cativante. Pessoa que não tiver precavida vai entrar no barco furado. E temos aqui o nome de um homem que conta uma experiência depois de passar 30 anos como testemunha de Jeová. William J. Skinell, e que por fim se retirou da Sociedade Torre de Vigia por discordar de suas doutrinas peculiares. Ele afirma no seu livro, escrito por um ex-testemunha de Jeová, prevenindo os seus leitores para não cair no buraco,
ele diz assim, entre aspas, pela luz que ia recebendo progressivamente e como testemunha de Jeová, gozando de uma boa posição, vírgula, eu pude observar que entre 1917 e 1928, a revista Torre de Vigia, hoje chamada Sentinela, mudou de doutrinas uma vezes e que mais tarde essa mesma quimera se desenrolou continuamente. Já pensou, meu prezado ouvinte, você ser membro de uma igreja que pula de doutrina periodicamente? A verdade não é definitiva, é passageira. Hoje estou ensinando uma coisa com base na Bíblia, só daqui a uma semana eu mudo. Mais outra semana eu mudo de novo, e mais outra semana eu vou mudando. Você fica no ar. Afinal de contas, onde está a verdade? Dizem mais as testemunhas de Jeová, entre aspas, pode-se ser fiel a Deus e, todavia, ocultar os fatos? Fecha aspas. Revista Sentinela, de 15 de julho de 1974, na página 417. Ora, então eu vou concluir que esse grupo religioso não é fiel a Deus, embora leve o nome de Deus, testemunha de Jeová, mas é uma falsa testemunha. Porque aquilo que ensina numa hora, um tempo depois já não é mais verdade. Como é que fica essa pessoa? Religioso que veio bater a sua porta e depois vai descobrir que tudo não passa de conto de vigário. É o nosso caso. Então, quando há pessoas, dizem eles, pode-se ser fiel a Deus e todavia ocultar os fatos? Eles estão perguntando. E eu passo para mim. Quando há pessoas em grande perigo de uma fonte de que não suspeitam, eu estou tomando conhecimento disto através da literatura que compro. Ou quando são desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos, evitam qualquer conversa e ainda ofendem moralmente, como se deu no último sábado, na rua onde temos a igreja. Estávamos lá e tomamos conhecimento que um grupo estava visitando de casa em casa. Fomos lá conversar com eles. Conversar, mas não conseguimos. Podem até mesmo ressentir-se dela, mas livra isso alguém da responsabilidade de moral de dar tal advertência? Se estiver entre os que procuram ser fiéis a Deus, as questões suscitadas por tais perguntas lhes são vitais hoje? Para mim são vitais, porque eu conheço através da própria literatura e as pessoas que estão se dizendo testemunha de Jeová, passando esses conselhos para os outros, ela mesma está sendo enganada e não descobre que a liderança do seu grupo não é o que afirma. Então eu gostaria de ocupar mais alguns minutos e provar como é que funciona esta seita. Por exemplo, meu prezado ouvinte, se você fosse testemunha de Jeová, entre as seguintes datas que eu vou indicar, se você fosse entre 1870 a 1916, o presidente daquela época era Sete Russell. Depois, passasse mais um período de tempo, entrasse 1917 a 1942. Já era um segundo presidente, Joseph F. Rutherford. E, por fim, um terceiro presidente, que eu tive a oportunidade de guardar. 1942,
1977. Período de Nathan Knorr. Esse cidadão americano esteve aqui em São Paulo, pregou para uma multidão de 40 mil testemunhas de Jeová no Pacaembu, avisando que em 187, por aí, haveria uma catástrofe mundial, que era a Batalha do Armagedão. Agora eu vou perguntar para você se você concorda. Então vamos admitir que um grupo que me ouve está no período de 1870 a 1916, período de Rússia. Outro grupo está nesse período de 17 a 42, período de José Rutherford. E o tivesse no primeiro período, o tempo do fim, você estaria crendo que tinha começado em 1799. Mas se você se tornasse testemunha de Jeová entre 1917 a 1942, é o tempo de José Rutherford, o tempo do fim tinha começado noutra data, em 1914. E se você fosse nesse terceiro período de Nathan Knorr, então não teria nenhum dados, porque já esse assunto havia terminado. Vamos falar um assunto que até hoje é atual. A segunda vinda, que é chamada pelas testemunhas de Jeová, de Jesus se deu em 1874. Então, quem pensa que Jesus virá, está enganado, porque ela já ocorreu em 1874. Está na literatura. Quem vivesse nesse tempo. Bom, mas se vivesse de 1917 a 1942, já chegaria a uma segunda situação. A presença de Jesus se deu em 1924. Mas se estivesse no grupo de Nathan Knorr e no grupo atual, tinha outra data. No livro Poderá Viver, 1914. Então você tem 3 datas para um acontecimento só. Jesus, quando veio? 1874. Foi visto com os olhos físicos? Não, olhos do entendimento. Ninguém vê com os olhos físicos. E se fosse nesse segundo período, de 1742, também com os olhos do entendimento, teríamos visto que ele voltou em 1924. E se tivesse voltado agora ultimamente? 1914. Pode procurar no livro Poderá Viver. Está lá. Você vai ver que você não viu com a vista. Você viu com os olhos do entendimento. Quer dizer, qualquer um pode ser enganado. Isso então não é digno de uma sociedade religiosa que mereça crédito. Vamos mais um, para não gastar todo o tempo. Problema que tem causado muita dúvida no meio do povo, eu pelo menos quando vejo a respeito disso, eu fico, como é que pode uma pessoa em nome de Jeová procurar a morte de pessoas do seu próprio grupo? Por exemplo, houve um período, se a pessoa fosse testemunha de Jeová de 1870 a 1916, não tinha, aliás, tinha abstenção de sangue de Atos 15, 28, 29. Se restringia ao sangue de animais. Então você podia fazer sua vacina, podia fazer sua transfusão de sangue, que não tinha problema. O que a Bíblia proíbe no livro de Levítico era apenas você não beber o sangue do animal. Você matava o animal e comia a carne, mas não usava o sangue. É lógico isso, é o que está na Bíblia. Porém, se você estivesse vivendo no período de 1917 a 1942, você ficaria informado que o mesmo sangue nós frequentemente tomamos,
recebemos para nos proteger, a vacina violava o pacto que Deus fez com Noé. A vacina era questão de decisão pessoal por não haver preceito bíblico específico. Se você quisesse tomar vacina, poderia. Se não quisesse, não precisava, porque não era propriamente um preceito bíblico. Já agora, a transfusão de sangue se tornou proibida de acordo com Atos 15, 28 e 29. Fazendo-me referência aos exemplos do passado da lei, agora o que Atos 15, 28 e 29 está evitando é trazer para a graça as proibições da lei. Mas este problema de transfusão de sangue não podia, sob pena de não ressuscitar para viver na face da terra, para ir para o céu. Então, irmãos, tudo está aqui anotado em determinadas épocas. Ora, você pode crer. Vamos mais uma aqui só para você ver. Por exemplo, no período de 1870 a 1916, o Natal era festa cristã, podendo ser comemorado em 25 de dezembro. Viva! Por quê? Porque logo no período de 1917 a 1942, mudou completamente. Não há preceito bíblico para se comemorar o Natal. E agora? De 1942 para frente, o Natal é uma festa pagã. Acredite se quiser.